E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo com Y, não Jefferson. Como está aparecendo no slide inicial. Hoje nós vamos ver algoritmos e linguagem de programação. E nós vamos adentrar em um conteúdo muito legal, né? Que é o conceito da estrutura de dados struct. Ó, e nós vamos criar um struct. Então, hoje vai ser basicamente ver sobre a... Como eu posso dizer assim? Um tipo de dado, né? A gente tem int, string, double, a gente tem float, char, mas bool, né? Mas não é o suficiente. O ser humano ele nunca está satisfeito, né? Ele sempre precisa criar alguma coisa a mais. E como nós somos humanos, nós vamos querer criar uma coisinha a mais. A gente quer criar o nosso próprio tipo de dado, tipo uma string. A gente vai criar tipo um dado que é só nosso. Em vez de, por exemplo, você colocar int número, você vai colocar Diogo no ó. Então, essa que seria, vamos assim dizer, a graça, né, do struct, porque você pode criar os seus próprios tipos. Mas assim, a gente vai fazer só por fazer ou tem algum sentido? Bom, vamos descobrir, né? A gente tem que primeiro entender o que é um tipo de dado. Né? O que são os tipos de dado e os primitivos. Assim, o que são os dados primitivos? Nós devemos, vamos seguir aqui, para entender o que são os tipos primitivos, ou seja, char, string, double, float, esses são os tipos primitivos. Para a gente entender eles, a gente tem que voltar nossa atenção para um conceito importante: a informação. O que seria informação? É a matéria-prima que faz com que seja necessária a existência dos computadores. Então, assim, resumidamente dizendo, é claro, pegando de maneira mais grossa, vamos assim dizer que informação muitas vezes é aquilo que o usuário vai inserir ou que a gente já está considerando, né? Valores que variam e a gente quer, sei lá, ele vai ser de um tipo. Pode não ter ficado claro, mas agora talvez eu explique melhor. Vamos supor, você quer descobrir quantos anos você tem. Sim. Você sabe que nasceu em 2004, você está em 2019. Quantos anos eu tenho, né? Você pode, né, falar 15, mas você quer fazer a conta. Então, se você quer fazer isso, você pode fazer no computador. É um exemplo bem simples. Só que vamos pensar assim, o computador, ele é burro. A gente já aprendeu que o computador é o cara mais burro que existe. Ele só entende 0 e 1. Porque outra coisa, ele nem sabe o que é. Ele é bobão mesmo. É bestinha. Então assim, você tem que dizer pra ele que ele tá lidando com alguma coisa. Que ele vai ter que fazer conta. Que é possível fazer conta. E como que a gente instrui isso? Você vai guardar isso daqui. 2004, 2019 são números inteiros. Então considere que isso daqui, seja números inteiros, né? Então, o computador vai guardar essa informação o valor inteiro, ou seja, que é um valor de um tipo inteiro, ou seja, que dá para fazer essas contas, que ele vai poder trabalhar em soma. Por exemplo, ele pode fazer 2019 menos 2004. Ele vai achar 2015. 2015, caramba. Vai achar 15. Ele pode fazer isso. Só que se você falasse assim: o meu primeiro nome é Diogo, o meu último nome é Bendo, qual é o meu nome completo? E daí ele vai fazer o que? Ele vai concatenar. Ele está juntando dois nomes. Você vai somar o nome? Vai ficar B mais B? Não tem sentido. Então você tem que explicar pro computador: isso daqui você junta, você não vai somar cada valor, você vai juntar. Porque dentro do computador, aquilo ali é tudo 0 e 1. Então você tem que explicar para ele que aquele conjunto de 0 e 1 significa uma palavra e não um número. Então,
Por isso que a gente tem que especificar que tipo é a nossa informação. Então, quando a gente pensa no computador, tudo que ele faz, todo o processo dele é dado. Tá com dado. Então, e daí, como eu expliquei, todo dado tem que ter um tipo, né? Porque senão o computador fica perdido. Como que ele vai saber? Isso daqui é um número inteiro. Isso daqui é uma palavra. Para o computador é literalmente a mesma coisa, é 0 e 1. Ele não consegue discernir a partir de só jogar assim. Você tem que explicar para ele. Porque ele é bobão mesmo. Então, por isso que é importante tomar esse cuidado, né? Assim, os tipos dependem exclusivamente do que você quer fazer com o seu dado. O seu dado, ele se refere a uma data, por exemplo? Data já é um problema, mas ele se refere a uma idade? Então a idade pode ser em número inteiro. Se refere a um salário? Então provavelmente é double, né? Porque você pode receber R$50,30. Mas sei lá, é o número de braços que eu tenho, que é 2 ou 1, né? Nunca se sabe. 3 também. Não tô aqui pra julgar ninguém. Mas vai ser um número inteiro, não tem como ter um braço e meio. Vai ser um braço ou não tem o braço. E então assim, o que acontece é que para o computador você tem que formar isso. E a gente meio que a gente acaba sendo limitado, né? Por alguns tipos que já vem lá, que a gente não precisa adicionar nenhuma biblioteca, não fazer nada. Trabalho nenhum. Que é o tipo inteiro, que é o int. Integer, que significa literalmente inteiro. Double e float, que são tipos decimais. Né? Float ele só vai guardar menos informação. O double ele guarda mais informação, então ele ocupa mais espaço na memória. Texto, que é string de char. Char é tipo uma letra. E o string é um conjunto de letras. E o lógico. O lógico é verdadeiro ou falso, né? Porque né, não tem como algo ser meio verdadeiro, meio falso. É verdadeiro ou falso. Né? Que é o tipo bool, né? Que é basicamente o que a gente faz, por exemplo, num if. Quando você faz uma comparação, por exemplo, 5 é maior que 4, você está fazendo algo lógico, né? Se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, vai seguir o programa. Se for falso, não. Então, é basicamente isso. O lógico é o verdadeiro ou falso. Só que aqui a gente, tem uma coisa legal, né? Sobre dado. Um número solto qualquer, ele não serve para nada. Eu falar assim, 39 graus. 39 graus pode significar várias coisas. Pode ser que tá calor. Pode ser que você tá com febre. Pode ser que, por exemplo, para sei lá, dependendo do animal, a temperatura corporal tá baixa. Se eu falasse que, sei lá, na Lua tá 39 graus, na Terra tá 39 graus, é uma coisa diferente. Se eu falar que em Mercúrio tá 39 graus, ia ser uma loucura. Pensa, Mercúrio, lá é calor desgraçado. Então, 39 graus não significa nada. Só que quando você junta 39 graus com alguma coisa, com algum conhecimento, você pode obter uma informação. Então, dados por si só não significam nada. E daí a gente usa os computadores, né, e a gente instrui para eles como, a partir desses dados, eles obterem informação. Né? Assim, qual é o valor da sua temperatura corporal? Daí o cara digita assim, 39 graus. Aí você fez um programa show e vai dizer assim, tá com febre. Então, a partir de dados a gente pode construir conhecimento, ou construir uma informação, mas isso depende de um conhecimento. Bom, quando a gente está trabalhando com dados, é bem variável, né? Porque a gente nunca sabe, né? As pessoas é uma coisa imprevisível, né? Principalmente pessoas que não usam muito computador, né? E daí assim, você pede ali o exemplo, né? Quantos anos você tem?
pode escrever 18 com números, colocar 18 anos, 18, pode escrever assim, sim, né? Nunca se sabe. Tem umas pessoas aqui, impressionante. Qual é a sua idade? Sim. Então, você tem que tomar, né, sempre cuidado. Não, o que o meu usuário, né, vai colocar, né? É o famoso USB, né? Usuário super burro. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que está fazendo um código. Ó, tipo de dado que eu estou trabalhando. Se você colocar um int para receber 18 escrito por extenso, ele não vai dar certo. O programa vai dar erro. Então, sempre tome cuidado. Daí aqui, ó, olha só. Os dois tipos de categorias, né? Os primitivos, que a gente viu até agora, né? Ou também os básicos ou escalares, que é o basicão mesmo, que já vem. E os complexos, ó, que são as listas, dicionários, tuplas, classes e objetos. Nossa, quanto nome, né? Lista a gente já viu, né? A gente já viu uma lista. A gente viu a lista, que é uma lista, né? Que a gente pode fazer, por exemplo, lá, int, agenda, e daí a agenda tem 40 posições, né? Então, isso é uma lista, ela já é complexa. Tem várias informações que podem ser guardadas. E tem o vector, por exemplo, né? O vector é um tipo, assim colocar, complexo. Dicionário, tuplas, classes e objetos são coisas que é só uma apresentação, mas eles não são tão importantes. Classes, por exemplo, a gente vai ver próximo ano. Segundo ano a gente vê classe. Classe é uma coisa muito bonita. E objeto a gente já trabalha sem saber, muitas vezes. Mas não é o foco agora. A gente só dizendo aqui o que tem. E a gente vai trabalhar primeiro com o mais simples dos complexos, né? Olha só. Aqui está apresentando os 4 tipos primitivos que eu já expliquei anteriormente. Aqui é a explicação da tradução, né? O tipo inteiro é integer, que é int. Decimal, float, que é float, ou double. O texto, que é string, a abreviação é str. Lógico é boolean, que fica bool, né? O string a gente escreve string geralmente, até porque é melhor, né? Fica mais claro. Mas str é muito mais usado, principalmente quando usa substring. Que a gente trabalhou na última aula sobre string. Que a gente falou, ó, substring e tal, daí sub-str, né? Fica mais curto, não substring é muito bom. Agora sim. Olha que piada maravilhosa. O professor Jefferson é um homem único. Né? A gente vai explorar os tipos de dados. E aqui essa piada é maravilhosa, né? Porque o A, ele é um tipo string, né? A gente consegue ver isso porque ele tá entre aspas. E o 1, coitado, ele não tá, ele é um número, é um tipo int ou double, né? Então ele não faz o mesmo tipo. Olha que triste, olha a vida. É assim que as pessoas se sentem. É assim que um programador tem que dar um fora para alguém. Você tem que falar, olha, você é uma pessoa espetacular. Eu não consigo enumerar as suas qualidades. Mas como você trabalha tanto com números e eu sou tanto de letras, assim, não dá, né? Eu sou string, você é int. É complicado, não dá, não bate o tipo, né? Isso é uma reflexão, na verdade. Mas isso é só para ilustrar que, por exemplo, você não consegue colocar trabalhar com int e string ou qualquer tipo diferente. Você não consegue trabalhar porque eles não se dão bem. O computador não entende, ele ia ficar perdido. Então ele fala assim: olha, amigo, por favor, não. E vai criar um tipo, uma estrutura de dados que é heterogênea. O que é heterogêneo? Homogêneo é igual, né? Homogêneo significa que é tudo igual. Então todo int é igual, vamos assim dizer. Vamos assim dizer. Porque todo int é número inteiro. Não tem outra escolha. Toda string é palavra.
Mas no struct, os tipos vai variar. Então, você pode criar, você ter números inteiros, string, tem uma loucura ali. Pode coordenar vários tipos primitivos para formar um tipo mais complexo. Ó. Bom, agora a gente vai realmente chegar no conteúdo, né, que é o importante, que é o struct. Aqui é o foco da aula. A gente estava só vendo o que eram as outras coisas para conseguir entender o struct. Então, assim, a gente pode definir novos tipos de dados usando a palavra reservada struct. Então, struct significa estrutura e literalmente você vai criar uma estrutura de dados. Né? Essas estruturas de dados consistem em criar apenas um dado que contém vários membros. Nada mais são do que outras variáveis. Então, por exemplo, eu posso criar um struct. Dentro desse struct, eu vou colocar outros tipos. Esses tipos podem vir de outros structs ou de os tipos primitivos. Int, string, double e assim por diante. Daí eles constroem um tipo mais complexo. De uma forma mais simples, é como se uma variável tivesse outras variáveis dentro dela. Qual é a vantagem? Quando você usa uma estrutura de dados, a gente pode basicamente organizar de forma organizada vários tipos de dados diferentes. Então, assim, o struct, ele vai fazer alguma coisa que você não conseguia fazer antes? Não. Teoricamente, não. Tudo que o struct faz, você consegue fazer sim. Ele vai criar, ele está só tendo variável. É basicamente isso. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é a organização. Então, quando você está pensando em códigos pequenos ainda, vamos supor, dá até 300 linhas, são códigos que você é pequeno. Você não tem muito, vamos assim dizer, muito problema por conta da organização. Você consegue se achar meio que sozinho. Você vai lá, cria uma variável lá, não tem problema. Só que quando você pensa em projetos maiores, grandes, por exemplo, que vai dar vários arquivos, se somar todos os arquivos passa de 1000, 2000 linhas, é importante ser bem organizado, porque senão dá um erro, você não sabe qual que é o problema, você não sabe quais variáveis você tem, você fica perdido. Então, é muito mais vantajoso usar o struct. Então, essa é a vantagem do struct, deixar várias variáveis de forma organizada. Assim você não vai ficar tipo que nem um louco procurando para organizar suas variáveis. Você já sabe onde está. Vamos supor que você tem o aluno. Aí assim, o aluno vai ter o telefone, vai ter o e-mail, vai ter número da chamada, vai ter um nome, obviamente. São várias informações. Então, se você quer que isso fique organizado, então assim, sempre que eu quiser achar o que espere alunos, eu quero ir só num lugar que daí eu já acho ali. Eu já acho as propriedades. O struct vai fazer justamente isso. Tá. Struct é legal, divertido, serve para deixar organizado. Mas como que a gente faz essa breguice? Então assim, você vai lá e escreve struct. Mas onde que eu escrevo struct? Você tem que escrever antes de qualquer função, antes do main, etc. É tipo assim, você colocou lá os includes, né? Include uString, ou UMNP, ou algorithm, qualquer um, vector. Aí você colocou lá os namespace, né? Tipo, user namespace std, user namespace, é coisa. Aí você coloca struct. Então é a primeira coisa de programação, entre aspas, que você vai fazer. Aí toda a estrutura do struct tem nome. E seus membros são declarados dentro de um bloco de dados. E daí depois que você terminar, a gente termina, né? O término acontece com ponto e vírgula. Então basicamente vai ser assim. Deixa eu ver se vai ter aqui o exemplo. Vai ser basicamente assim. Você colocou o include, né? Includezão, o namespace, aí você já coloca o struct. Primeira coisa, esquece qualquer função, esquece o int main.
struct. Aí vai ter um nome, porque, né, tudo na vida tem que ter um nome. Vamos supor, struct data, né? Data de tipo 11 de janeiro. E o que uma data tem que ter? Ela tem o dia, mês e ano. Então você tem int dia, int mês, int ano. E percebe que você colocou todas essas informações entre chaves. Tá entre chaves. Você colocou struct data, abriu chave, colocou o que é data, né? Fechou chaves e ponto e vírgula. Não esqueça do ponto e vírgula. O struct sempre vai terminar com ponto e vírgula aqui. E daí você pode chamar, né? No main você vai usar as informações. Então assim, você cria uma variável do tipo data. Data hoje. E daí você vai usar as propriedades. Que nem, você lembra no vector? Que você cria alguma coisa tipo vector. Você coloca ponto e daí você tem várias coisas tipo ponto clear, ponto pushback. Quando você cria uma variável de um tipo struct, você vai poder colocar aqui, por exemplo, você criou o hoje, que é do tipo data. A data tem as propriedades int dia, int mês e int ano. O hoje pode acessar essas propriedades. Então, hoje.dia, porque é o nome de uma das funções, de uma das propriedades da data. Hoje.dia igual a 23. Hoje.mês igual a 9. Hoje.ano igual a 2008. Então, a gente tem essa grande vantagem que a gente está colocando de forma organizada. Então, assim que o hoje o hoje.dia é o dia de hoje. O mês que se refere a hoje. E o ano é o ano que se refere a hoje. No caso, seria 2008, né? Então, a vantagem do struct é justamente essa. Você está colocando de forma organizada e daí você acessa através do ponto que tem ali dentro. Olha que legal. Bem simples, né? É algo que, é claro, fica difícil no começo, às vezes fica ruim, mas tem que usar, tem que ir colocando em prática e vai se acostumando. Quando você usa uma versão mais atual, né, principalmente do CodeBlocks, porque o CodeBlocks é mais velhinho às vezes, dá pra você fazer tipo um construtor. O que é um construtor? É isso daqui, Você pode, em vez de ter colocar tipo data ponto hoje.data recebe, hoje ponto dia, hoje ponto você pode colocar direto, 29/10/2019. Por quê? Porque ele automaticamente entende que esse 29 vai ser esse primeiro valor, o 10 o segundo valor e o 2019 o terceiro. Então ele entende. Só que isso é só versões mais recentes, né? Porque tem que ser esperto para fazer isso. Mas qualquer coisa é só trabalhando assim mesmo, não tem problema. Fica um pouquinho mais de linha, mas vocês são espertos, não tem problema. Então, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, é essencial a gente representar as coisas do mundo real, né? Essas coisas são as structs. Então, às vezes, você vai querer fazer alguma coisa, você tem que representar como é, né? Por exemplo, temperatura. Não é só 39, é 39 graus Celsius. Então, quando a gente está trabalhando com struct, a gente está tentando representar de forma mais próxima da realidade. Então aqui, por exemplo, no FC, você tem idade, altura, envergadura, peso, cartel, país, sequência de vitórias, ranking, peso por peso, defesa de cinturão. E tudo isso a gente poderia criar uma struct lutador, né? Então a gente pode, em vez de ter que criar uma variável idade, uma variável altura, ia ficar ruim, né? Porque os dois estão tendo que usar idade, altura, envergadura, peso. Daí você ia ter que fazer, por exemplo, idade José, idade Conor, altura José, altura Conor. Olha como que você ia estar gastando tempo, ia ficar desorganizado, ia ficar feio, ia ficar ruim. Olha, só desvantagem. Se você cria um struct, só vantagem, né? A vantagem aqui, você pode criar cliente, campeonato, usuário, data, telefone, e-mail, qualquer coisa você pode fazer com um struct, né? Desde que faça sentido.
Eu acho que vocês. Eu julgo vocês, talvez as pessoas mais inteligentes que eu conheço, então eu tenho certeza que vocês têm a capacidade de medir o momento de usar o struct ou não. O que pode ser um número? O que pode ser um membro da struct? São qualquer coisa mais simples, por exemplo, alfanumérica, né? Número, texto, etc. E daí a gente consegue, por exemplo, se a gente criasse uma struct produto, a descrição, o preço, tudo isso faria parte do struct, né? A gente tem o struct lá, produto, e a gente teria, sei lá, string descrição e int preço. A gente consegue daí facilitar a nossa vida. Então, o que acontece? O struct ele ajuda a resolver coisas que são fatoradas, que nem aqui o telefone. Só que você não vai colocar dentro do struct, por exemplo, string telefone assim, que não faz sentido. Você não vai conseguir fazer, sei lá, qualquer tipo de verificação, fica pior. Ou, por exemplo, endereço. Em vez de você criar uma variável, endereço, você cria várias, ó. Logradouro, número, complemento, bairro, CEP. Então, é tipo assim, aquilo de dividir em várias partes, isso vai ser um tipo também. Você vai dividir várias coisas. Então, se você pede o endereço e daí tem que colocar rua, número, bairro, cidade, CEP, você cria uma variável para cada um dentro do struct. Facilita muito mais a sua vida. E aqui é para treinar, né? A gente vai começar a manipular os arquivos, que é a próxima aula. Não vai dar para gravar hoje, porque está em cima da hora. Mas eu espero que tenha dado para entender struct, porque o struct, a ideia dele é justamente organizar variáveis. Então, você vai, em vez de ter uma variável com várias coisas, ou diversas variáveis, por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3, aí, telefone 1, telefone 2, telefone 3. Não. Você cria um struct, sei lá, aluno, e daí com int telefone, string nome, e daí você faz o quê? Você vai colocar aluno 1, pessoa 1, aí recebe aluno, do tipo aluno. Igual você faz, por exemplo, João, número do tipo int. Você vai criar, né? Você está dizendo que a data atual é do tipo data. Então, você literalmente cria um tipo e daí ela pode acessar as propriedades, né? Com o ponto, né? Que nem aqui. Então, eu acho que isso que é o legal de struct. Eu espero que tenha ajudado bastante. Qualquer dúvida é só pedir. Eu vou estar sempre disponível para ajudar quem precisar. Ajudar não, tentar, né? Porque eu não sei tudo. Ainda bem, né? E eu agradeço a companhia para quem assistiu até aqui. E é isso, muito obrigado. Adiós, amigos.